Dali concurseiras, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Mais um encontro, nossa segunda aula para o nosso concurso IFCE. Professor Cláudio Feitosa, com vocês, legislação específica, rumo ao IFCE, nossa prova chegando. E nessa semana nós tivemos uma novidade, na semana passada, a publicação do edital de um concurso congênere, que é o concurso da UFC. Então, muitos cargos, os quais vocês estão estudando para o IFCE, vale a pena dar uma olhadinha para o concurso, sim, para o concurso da UFC. Por exemplo, essa matéria e boa parte da legislação específica, como a Lei 8.112, Lei de Processo Administrativo, Código de Ética e outras, caem também para o concurso da UFC. Na verdade, o que é muito comum, assim, nos concursos de universidades, o conteúdo programático acabar se repetindo. Então, Lei 8.112 e RJU Federal sempre poderosos nos editais e mais ainda das provas de concurso, sempre aparecem questões em relação a isso. Já? Então, pessoal, todo mundo aí, estou vendo aqui a Caroline, Cauane, Elandina, Irã Pinheiro, Brena, enfim, pessoal, é isso, mais uma vez, sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Aula 2, continua então nossa 8.112, as formas de provimento, nós já fechamos, já visualizamos a aula passada. Boa noite, Brena, e a gente vai continuar então, dando sequência exatamente nós paramos na aula passada, envolvendo vacância. Fechamos provimento e vacância. Hoje com vocês, eu quero fazer algumas questões de prova, algumas questões de concurso, porque vale a pena a gente sempre avançar, mas desde que uma parte da matéria já esteja bem tranquila, bem assegurada e bem sedimentada. Então, a gente faz algumas questões de prova, questões de concurso, envolvendo assuntos da aula passada e envolvendo também alguns assuntos da aula de hoje. Beleza? Se tiver tudo ok, vamos nessa então, começando rumo ao IFCE, diz a Damiana, é isso aí. Pois é, mas professor, em pleno feriado que lute, porque a gente, ou nós fazemos nossa parte, vamos na pegada da aprovação rumo ao IFCE, é isso mesmo. Então vamos lá, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês então, uma parte dos nossos esquemas que a gente vai trabalhar. Vamos começar então de forma diferente hoje, com questões um pouco focando ainda a aula passada. Deixa eu pegar aqui para vocês exatamente as questões. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vê se está aparecendo aí uma questão para vocês. Não sei como é que está aí a diagramação, se dá para todo mundo ver. Dá o feed aí para mim, se dá certo essa forma de apresentação das questões. Está dando para ver? Beleza, então. Então vamos nessa. Damiana já deu joinha, então vamos lá. Ó. A Lei 8.112 prevê a incidência de seu regime jurídico para, entre outros, para quem não aplica a Lei 8.112, né? Foi bem o comecinho da aula passada. Diz a letra A, servidor público que venha ingressar. Servidor público que venha ingressar. Vamos ver aqui, dando zoom. Opa. Olha aí. Melhor? Melhorou, show, tá bem pequeno, show de bola, beleza. Então, a Lei 8.112 prevê a incidência de seu regime jurídico para, entre outros, para quem eu aplico a Lei 8.112. Letra A, servidor público que venha ingressar em cargo efetivo em fundação pública de um Estado. Falso, muito falso, porque a 8.112 só se aplica para servidores federais, servidores estaduais, esqueço a 8.112. Letra B, servidor público que venha ingressar em cargo efetivo na administração direta do Distrito Federal. Também exclui isso, a 8.112 não serve para esse pessoal, não, para esse tipo de agente, é só para a área federal. O Distrito Federal, assim como os estados, tem o seu próprio estatuto. Letra C e letra D irão falar de empregados públicos, e a gente sabe que eu não aplico a 8.112 para empregados, né? Eu não aplico para empregos, eu aplico apenas para cargos públicos. Lembra lá? Cargo diferente de emprego, estatutário diferente de empregado público. Letra A é a resposta, e repare só, servidor público que vem ingressar em cargo em comissão em uma autarquia federal. Show de bola, primeira questão, gabarita comigo. Primeira questão, letra E.
Então, lembrando, ó, a 8.102 eu aplico para a área federal e para cargos, mas, professor, até para cargos comissionados, sim, eu aplico para os cargos efetivos e cargos em comissão, que nós vimos semana passada, lembra lá, as diferenças entre efetivos e comissionados. Por isso, primeira, gabarita comigo, primeira letra E. Já? Vamos para mais uma questão também envolvendo um pouquinho ainda da aula passada, envolvendo aqui, deixa eu pegar. Aqui, ó. Essa eu faço questão de colocar para vocês, porque é um ponto que acabamos não destacando na aula passada, tranquilo? O Zoom está aí, beleza, ó. E envolve um concurso para o UFC. Diz assim, para investidura em cargos públicos federais, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece como requisito fundamental a exigência da nacionalidade brasileira. Lembrando, então, que a investidura acontece em que momento? Na posse. Quando você assina o livro, assina o termo de posse, pronto, acontece a investidura, você vira servidor. Ele diz que um dos requisitos é ter a nacionalidade brasileira. E é mesmo, viu? O artigo 5º, inciso 1, diz que pode ocupar os cargos públicos, um dos requisitos é ter a nacionalidade brasileira. Mas repare, entretanto, a Lei 8.112 faz uma exceção quanto aos estrangeiros. Assim, é correto afirmar que esta exceção diz respeito a... Então, é como se dissesse que a nacionalidade brasileira é a regra para ocupar os cargos. Entretanto, o artigo 5º, parágrafo 3º do nosso EJU, permite que estrangeiros, o argentino na condição de argentino, o alemão na condição do alemão, e dentre tantas outras possibilidades, possam sim ocupar alguns cargos. Mas onde? Daí a importância. Exatamente nas universidades e instituições federais de pesquisa e tecnológica. Segunda questão, gabarito comigo. Segunda, letra C. Então, vale sempre lembrar do artigo 5º, que traz, então, ó, o artigo 5º, que traz, então, os requisitos para a investidura, e dentre eles a nacionalidade brasileira. Entretanto, estrangeiros podem ocupar alguns cargos públicos, e é exatamente nas instituições dos quais pertenceremos, as instituições federais de ensino e pesquisa, permitem, então, como eu dizia, que o estrangeiro, o argentino, o alemão, o italiano, possam ocupar esses cargos. Fechado? Portanto, ao falar de estrangeiros, para eles nem tudo, nem nada. Nem eles podem ocupar todos os cargos públicos e nem é vedado ocupar os cargos. Pode ocupar uma frechinha exatamente no local, nas entidades dos quais comporemos como no quadro de pessoal. Fechado? É isso aí. Só mais um, então, para a gente começar efetivamente. Matéria nova. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui. Questão 3. Zoom. Aí, ó. João e Antônio. Ainda não? Deixa eu partilhar. Pronto. Tá aí para vocês. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho mais. Pronto. Ó. João e Antônio, após regular a aprovação em concurso para preenchimento de cargos efetivos, são nomeados. Todavia, João não comparece para tomar posse no prazo legal. Antônio, por sua vez, toma posse, porém não entra em exercício no prazo legal. E o que acontece nessa situação? Lembra que há situações de nomeação, envolve posse, que por sua vez envolve exercício, né? E quando tem a nomeação e não tem a posse, é como se a nomeação não se aperfeiçoasse, a nomeação ficasse em stand-by esperando, então, a posse, pode ocorrer pessoalmente ou procuração específica. Portanto, nomeação sem posse, o ato de provimento, ou seja, o ato de nomeação é tornado sem efeito. Por outro lado, o empossado que não entra em exercício, o que acontece? O empossado virou servidor, mas não entrou em exercício no prazo legal, ele é exonerado de ofício. É isso aí, ele é exonerado. Por isso, então, letra A, ambos devem ser exonerados? Não, apenas o segundo. Letra B, ambos devem ter sua nomeação tornada sem efeito? Não, é só o primeiro. Letra C, o João deve ter sua nomeação tornada sem efeito e Antônio deve ser exonerado
Show de bola, é exatamente isso aí. O João não comparece para tomar posse e o Antônio toma posse, mas não entra em exercício. Consequências, terceira, letra C de churrascão da aprovação. Tá aí, terceira, letra C, resposta, portanto, do I. Joia? Tranquilo? É isso. Daqui a pouco a gente volta para as questões, visualizando um pouco ainda da aula passada e também dando sequência de questões da aula de hoje. E aí, sempre indispensável fazer as questões de prova, fáceis de achar. O material de vocês terão algumas questões de prova, sejam questões já da nossa banca, ou questões que vão, de qualquer forma, ajudar na memorização, né? Um dos objetivos das questões é, primeiro, quebrar a ideia de apenas a leitura da lei, mesmo observando os esquemas da apostila, e treinar, estudar de uma outra forma mais dinâmica. E segundo, serve para você começar a raciocinar como examinador, né? Como ele gosta de cobrar alguns assuntos. E terceiro, dá para revisar muito mais, dá para sedimentar muita coisa fazendo questões de prova, joia? Então, por isso, essa dinâmica, fazer as teorias, visualizar a teoria, matéria nova, mas sempre com uma pegada firme com as questões de prova. Vamos nessa, então, matéria nova a partir de agora, envolvendo vacância. Da aula passada, então, tudo nós estudamos, as formas de provimento, vimos, então, desde a nomeação, passando pela readaptação, reversão, o que mais? Reintegração, recondução, aproveitamento, aí fechamos com promoção, que se você observar, os 32 primeiros artigos da 8.112, ela é a única que não tem uma seçãozinha separada para ela, né? Todas as outras formas de provimento, o legislador organizou umas seçõezinhas, 1 ou 2 artigos, mas com a promoção ele não faz nada disso. Apenas faz uma referência que ela vai se desenvolver por critérios de promoção e merecimento, e que o assunto vai ficar detalhado pelas leis específicas. Continuando, então, a pegada da 8.112, aparece agora o artigo 33. Puxa aí o assunto da vacância. Vacância, que é exatamente o conceito oposto de provimento. Lembra lá, provimento, todas essas formas mencionadas, significam preenchimento de cargo. Um cargo está lá alguém ocupando esse posto. E a vacância? É um cargo que está ocupado e agora fica vago. Então, é o desprovimento do cargo. Provimento, preenchimento. Desprovimento, vacância. Então, mais importante até do que o próprio conceito da vacância é saber quais são as formas de vacância, tá? Que casos o legislador estabelece que os cargos ficarão vagos? Quais são os casos de vacância? Então, coloquei aqui um esqueminha para vocês, deixa eu puxar aqui, um esqueminha, que vai trazer, então, as formas de vacância, inclusive um biso 10 para isso. Pois é, um mnemônico. Sempre ajuda, né? Um mnemônico para a gente visualizar as formas de provimento. Deixa eu pegar aqui. Está aí na tela, ó. Quais são as formas de provimento segundo a 8.112? Para lembrar, está aí o biso 10, está aí o mnemônico Padre PF. Está aí, ó. Essas são as formas de provimento, digo, de vacância, hein? De vacância, para lembrar, Padre PF. Eu tenho promoção, aposentadoria, demissão, readaptação, exoneração, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Pronto. Para lembrar dessa forma de provimento, dá-lhe Padre PF, para lembrar então dessas formas de provimento. Joia? Aí observe assim, ó, dessas formas de vacância, quero falar provimento, das formas de vacância, perceba só, existem duas da lista, que ao mesmo tempo é provimento e ao mesmo tempo é vacância, não é? Quais delas? Promoção e readaptação. A promoção e a readaptação a um só tempo são formas de provimento e também são formas de vacância. Afinal de contas, veja, quando o servidor público é promovido, o cargo que ele estava fica vago e ele vai preencher outro cargo dentro da sua carreira. Por isso que promoção, tranquilo, é tanto forma de provimento quanto também de vacância. E o mesmo raciocínio a gente fala para readaptação. Afinal de contas, readaptação, motivo gerador, lembra lá? É quando sofre uma limitação física, mental, professor que sofre um comprometimento das cordas vocais, não dá mais para lecionar, o que acontece? Ele deixa o cargo de professor, ó, vacância, vago, e vai preencher um outro cargo. Então, é clássico em prova, marque das opções abaixo, os casos que há um só tempo, provimento e vacância. Quais são eles?
Ora, é exatamente a promoção e a readaptação. Observe mais essa lista. Observe também, observe também que se a gente pegar de trás para cima, a gente pegar, por exemplo, falecimento, muito claro que o falecimento, não muito a comentar, que acontece a vaga de fulano. Posse em outro cargo inacumulável. O que é isso? Posse em outro cargo inacumulável. Repare só, vem para cá. A ideia é que você só vai poder ter um cargo público. Essa é a regra e é tão exceção que não foi qualquer lei ou a mesma 8.112 ou portaria que disse os casos, que estabelece os casos em que, excepcionalmente, eu posso ter mais de um cargo. Portanto, a regra é só um cargo público. Mais de um é super excepcional. Tão excepcional que é a própria Constituição Federal. Tá aí. É a própria Constituição Federal que diz os casos que dá para acumular, mas sublinho sempre de forma excepcional. E que casos são esses? Vamos citar os mais clássicos, mais conhecidos, só para perceber e entender o que é essa posse do cargo inacumulável. Só dá para acumular, dentre as hipóteses previstas na Constituição, os seguintes exemplos. Cargo de professor com outro cargo de professor. Olha que maravilha, então. Cargo de professor é possível acumular com outro na área pública de cargo de professor. Só um detalhezinho, o que a gente vai falar aqui não significa as hipóteses de cargo público com cargos na área privada. Isso a Constituição não está mencionando. O que ela está permitindo é a acumulação excepcional na área pública. Espera aí, professor, então eu posso ter um cargo no IFCE e posso ter um outro na área privada? Sobre isso, nem a Constituição, nem a Lei 8.112 estabelece uma vedação de forma explícita, de forma clara, de forma taxativa. O que a Constituição traz é apenas na área pública. E aí, voltando, quais são esses exemplos? Professor com professor, joinha, joinha, e um detalhe também, desde que haja compatibilidade de horários. Essa é uma condição que a Constituição estabelece. Até porque, como é que eu vou acumular cargos se os horários estão se chocando? Então, uma exigência, uma condição básica para que a acumulação seja lícita é que não haja um choque de horários, ou seja, haja compatibilidade de horários. Então, voltando, professor com outro cargo de professor, valendo, havendo compatibilidade de horários, trabalha nos dois, recebe pelos dois. Outra hipótese muito conhecida também envolve o professor. Professor com cargo técnico-científico. Professor com mais um cargo técnico-científico. Havendo compatibilidade de horários, joinha, joinha, dá sim para acumular os cargos. Outra situação, profissional de saúde com outro cargo de profissional de saúde. São aquelas hipóteses que você conhece com certeza, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, acumulando, então, mais um cargo público. Cláudio, mas eu conheço 3 acumulações, 4 cargos acumulados. Pode? Para fins de prova, porque a Constituição diz isso, não. Para a Constituição, no máximo na área pública, 2 muitos Portanto, qualquer outra que ultrapasse essa permissão excepcional é inconstitucional. Embora, certeza, muitos de nós aqui conhecem algumas situações que ultrapassam essas 2 hipóteses. Mas, para fins de prova, o direito é o que deveria ser. E em prova, eles vão exatamente nisso que deveria ser. Apenas 2 de forma excepcionais, como esses exemplos. Então, se alguém passa no concurso público, imagine um concurso público para analista do TRT, e depois passa no concurso para técnico para analista do TRT, depois para delegado da Polícia Federal, tem como acumular esses cargos? Essas 2 hipóteses estão em alguma das que eu mencionei há pouco? Não tem como acumular. Analista do TRT concursado e delegado da Polícia Federal. Essa situação não está em nenhuma das 3 que eu mencionei há pouco. E aí? E aí, com o analista do TRT, quando passa para o concurso de delegado, o que é que ele faz? Vimos aula passada, pede uma declaração de quê? De vacância. Pedido de declaração de vacância. Por quê? Traz para cá agora. Vamos voltar para o nosso slide, ó.
Porque um dos casos de vacância é posse em outro cargo inacumulável. Lá embaixo, ó, em preto, é a posse em outro cargo inacumulável, né? Portanto, nesse caso, não dá para acumular, nesse exemplo, analista e delegado. Então, o que é que ela faz? Pede a declaração de vacância para poder assumir o cargo de delegado, já que os dois cargos, nesse exemplo, não dá para trabalhar ao mesmo tempo e muito menos receber pelos dois. Tranquilo? Então, subindo, ó, de trás para frente, falecimento, posse em outro cargo inacumulável, aí exoneração vou já falar, readaptação já comentei, demissão vou já falar, e aposentadoria, tranquilo, né? Quando o servidor se aposenta, tranquilo, o cargo fica vago. Então, muito tranquilo, tenho impressão, o assunto da vacância, porque basta a gente memorizar esses casos, e aí o mnemônico está aí do Padre Fábio, Padre PF, para lembrar exatamente dessas situações. Vou aproveitar, então, esse assunto que é mais tranquilo, que é mais de boa, para a gente fazer o seguinte, para a gente logo fazer a distinção entre demissão e exoneração. Pense num assunto que, normalmente, no dia a dia, a gente percebe muito as pessoas trocando uma pela outra, usando como se fosse uma, o mesmo significado da outra. Inclusive, a imprensa, viu? Colabora muito com isso na hora de noticiar determinada situação, trocam exoneração como se fosse demissão e vice-versa. Tranquilo. No dia a dia, até para noticiar, vá lá, é possível isso tudo passar, mas para a prova não. Porque na prova ele vai no sentido jurídico da coisa, ele vai no sentido técnico da coisa. Então a gente vai organizar aqui esses conceitos de demissão e exoneração, de exoneração e demissão. Mas por que se parece? Ora, porque nos dois casos é possível, então, esse servidor público ser desligado. Com o desligamento, o que acontece? Com o desligamento acontece, então, a vacância. Seja exonerado, saiu. Seja demitido, saiu. Nos dois cargos, nas duas situações, os cargos ficam vagos. Então, por isso que se parece mesmo. Exoneração e demissão tem lá as suas semelhanças, mas, ao mesmo tempo, diferenças. Deixa eu ver aqui uma perguntinha. Aqui. Digo já, viu, Landina? De volta já para essa situação aqui envolvendo os cargos públicos. Volto já. Só aproveitar aqui a ideia da diferença de exoneração e da demissão. Está aqui no ponto já o esqueminha. Vamos trazer para cá. Aqui, Padre PF. Pronto. Primeiro, exoneração. É o desligamento sem caráter punitivo. É o desligamento sem caráter punitivo. Simplesmente, fulano, Tício, não quer mais ficar no cargo. O que é que ele pede? Ele pede exoneração. Ele quer sair do serviço. Ele não quer mais continuar. Eu não falo jamais pedido de demissão. De boa, falar pedido de exoneração, que é o desligamento sem caráter punitivo. Existem várias situações de exoneração, várias. Inclusive, algumas da aula passada. Lembra comigo? Servidor que toma posse e não entra em exercício, questão de agora há pouco. O que acontece? Esse servidor ele é exonerado. Ele não cometeu uma infração assim prevista no RJU. Outro exemplo, servidor que não tem aptidão para o cargo no estágio probatório. Lembra lá? Acontece o estágio probatório e o servidor público é reprovado, desligado. Aquelas situações super excepcionais, mas imagine aí, poxa, servidor reprovado no estágio probatório. É mais um caso de exoneração. Mais um, servidor quando pede para sair. Ah, meus amigos, pedir para sair, como mencionei há pouco, é sempre pedido de exoneração. Então, exoneração é um desligamento sem caráter punitivo. Como não se trata de uma punição, ele recebe, entre aspas, tá? Aspas, as verbas rescisórias. Ele recebe gratificação natalina proporcional, que é o mesmo que 13º, podia até ser o mesmo nome, né? Para não complicar a coisa, simplificar, mas no estatuto, como a gente ainda vai estudar, o 13º é chamado de gratificação natalina.
Então, o exonerado recebe gratificação natalina proporcional e férias também, férias proporcionais. E o exonerado não fica impedido de retornar à administração pública. Seja qual for o caso da exoneração, o servidor ele não fica impedido de retornar. É curioso isso, né? Porque imagine que o servidor público Elandina, é interessante porque o servidor público ele pede para sair. Imagine, o servidor pediu para sair do cargo de assistente de administração de FCE. Pronto, exonerado. Aí começa a estudar para um outro concurso, ou então começa a investir num negócio, um desejo que tinha, um sonho de abrir uma empresa, e pediu para sair. Só que aí a coisa não decola, não dá certo. E sai um novo concurso de FCE. Rapaz, vou fazer esse concurso. Pedi para sair, mas meio que arrependi, vou voltar. Vou fazer um novo concurso. E se passar tem algum problema? Tem não. Nenhum caso de exoneração gera o impedimento, o constrangimento de poder retornar à administração, claro, mediante novo concurso público e se tratando de cargos efetivos, tá? Então, o servidor público, seja qual for o caso de exoneração, não fica impedido de retornar à administração pública. Cláudio, então, peraí, se você está apresentando a exoneração e ela tem essas características, então quer dizer que a demissão, vamos para a demissão. Repare, então, agora comparando com a demissão. Ó, demissão. Está aí a demissão. Olha como muda. E não se trata apenas de distinções meramente conceituais, assim, é diferente no livro. Não, repercute na prática, você vai perceber isso. Demissão, gente. Demissão é o desligamento com caráter punitivo. Em outras palavras, demissão, major, é punição. Demissão é porque cometeu infração grave. A gente vai estudar também um regime disciplinar mais na frente, vai estudar na próxima aula. Mas ao estudar o regime disciplinar, você vai perceber que existem infrações leves que são punidas levemente. Uma advertênciazinha. Tem infrações graves, medianas, que são punidas assim, medianamente, tipo uma suspensão. Agora, tem infrações graves que são punidas assim, não tem punição pior que demissão. Que já traduz exatamente o game over. Acabou, fim de vínculo. E sempre que se falar de demissão, pressuponha isso. Infração grave, processo, e o servidor foi expulso, foi demitido. O demitido não recebe gratificação natalina e férias proporcionais. Diferentemente de quem? Já vimos, do exonerado. O demitido não recebe férias proporcionais e nem 13º. Não está sendo punido? Não cometeu infração grave? Processo? Game over? Pois é, não recebe, aspas, essas verbas rescisórias. E, ó, em alguns casos, o servidor que é demitido, eita, menino, fica impedido de retornar ao serviço público federal. Em algumas situações, volta para cá, o servidor fica impedido de retornar ao serviço público federal. Exoneração, nenhuma hipótese é esse impedimento ou constrangimento, né? Ficar com a ficha suja, quero voltar no... Demissão, tem casos que o servidor, sim, fica impedido de retornar ao serviço público federal. Tranquilo? Mário Souza, então o servidor ele não pede demissão, ele só recebe demissão. Show de bola, Mário, exatamente. A exoneração se pode se pedir ou se pode receber. Já a demissão, na sua conclusão, é só recebida. Não há, na área pública, regida pela Lei 8.112, pedido de demissão. E aí eu volto para aquele ponto, quanto a imprensa não contribui, às vezes, para isso, né? Ah, o ministro pediu demissão do cargo, tal. Falso, major. Não se pede demissão na área pública e mais ainda quando eu tenho um estatuto como regência, é pedido de exoneração. Show de bola. Mas eu dizia assim, Mário, que tem casos, então, que a demissão impede o servidor de retornar. Antes de avançar, se a gente fizer um paralelo
entre a área privada, CLT, com a área pública, estatuto, a gente percebe que na CLT a demissão pode ser de dois tipos, não é? Na área privada, CLTista, ele pode ser demitido sem justa causa e demissão com justa causa. Confere? Pois se a gente trouxesse o que a gente sabe da CLT e esses conceitos para cá, para o estatuto, a exoneração pareceria com quem? Com a demissão sem justa causa. E a nossa demissão se assemelharia à demissão com justa causa. Pronto. Essa sincronia desse raciocínio serve para a gente lembrar, então, as distinções que há entre exoneração e demissão. Tranquilo? Joinha, joinha? Aí um detalhe. Eu dizia, então, que a demissão tem casos que ele não pode voltar. Já pensou? Além da queda, o cois, porque além de ter o game over, relação desfeita, processado, não recebe verbas decisórias e, além disso, tem casos que eu não posso voltar. É como se dissesse, e a gente classificasse a demissão em três tipos. Existem três tipos de demissão. Observe, então, o cardzinho, três tipos de demissão. Aqui. Ó. Três tipos de demissão. Um tipo de demissão previsto no RJU, no qual ele fica impedido de retornar para todo sempre. Já pensou? Passa 5, passa 10, passa 15, não pode retornar, nem adianta fazer novo concurso. Então, imagine o que esse servidor aprontou para que o estatuto impeça perpetualmente dele voltar. Tem esses casos no RJU, daqui a pouco eu comento um pouco mais sobre eles. O outro tipo de demissão, ele fica impedido de retornar por 5 anos. Pronto. 5 anos. Fui demitido. Poxa, não posso voltar no próximo ano, não. Tem casos que eu não posso voltar nos próximos 5 anos. E tem casos em que o servidor é demitido e não fica impedido de retornar. Tem casos que o servidor não fica impedido de retornar. Tranquilo? Então, três tipos de demissão. É como se a gente tivesse assim, ó, a mais barra pesada, a primeira, a demissão mediana, se é que dá para dizer assim, porque a demissão é sempre muito grave, muito complicado. E a demissão também, não dá para falar assim, mas já dizendo, mais light. Ele não fica impedido de retornar. Tranquilo? Aí vamos lá, ó. Professor, fui curiosa, porque que casos são esses que o servidor fica impedido de retornar à administração pública? Que casos são esses? Vou trazer aqui para vocês, mas antes de visualizar esse esqueminha, vem para cá. Ó. Então, o RJU, Lei 8.112, vai lá na lei, tá lá exatamente as situações mencionadas há pouco. Primeiro, a gente vai estudar ainda o regime disciplinar, com mais detalhes, mais na frente. Mas, assim, esse assunto é tão importante, e aproveitando que vacância é um assunto não muito complicado, padre PF e tal, para a gente logo fazer algumas ponderações aqui. A primeira delas a gente já viu, demissão, exoneração é diferente de demissão, e a gente já está visualizando que a demissão tem três tipos. E uma delas, prevista na RJU, impede o servidor de retornar à administração. Essas hipóteses eram 5 situações na qual o servidor público não poderia retornar. Já pensou, gente? Nunca mais. E era muito comum nas aulas presenciais, sempre, os alunos perguntavam assim, professor, essa previsão na lei, ela é uma pena de caráter perpétuo, não é? Porque ela está impedindo o servidor para todo sempre, o restante da vida dele, de voltar e fazer um novo concurso. Eu dizia, ela tem um efeito perpétuo. E se é uma pena de caráter perpétuo, professor, não está afrontando a Constituição? Porque a Constituição ela é muito clara, ela veda a norma maior, lá no artigo 5º, penas de caráter perpétuo. Percebe? A lei dizia uma coisa, ia para um sentido, e a Constituição para outro. Quando isso acontece, assim, né, a gente tem uma previsão inconstitucional.
Só que o Supremo Tribunal Federal, que é o responsável tribunal para dizer se é ou não constitucional, nunca tinha se pronunciado. E isso existia desde 1990, quando a lei surgiu. Até agora, nunca tinha se pronunciado. Onde que eu quero chegar? É que no ano passado, o Supremo Tribunal Federal, enfim, entendeu o que os alunos já perguntavam e que a gente sempre debatia nessas aulas, de que essa previsão ela é inconstitucional, porque ela tinha um caráter perpétuo. Portanto, primeiro, quais são os casos que estavam na lei nos quais impediam o servidor de todo sempre de voltar ao Serviço Federal? Agora sim, olha o card. São essas situações, ó. Aí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Beleza? Aqui, ó. Então, gente, nossa banca, tal como ficou demonstrado aqui no concurso para a Polícia Civil, gosta de jurisprudência, gosta de decisões judiciais. E não é todo dia que a gente tem uma decisão do Supremo sobre essa lei. Então, fica ligado. Vale, viu? Vale. Então, que casos o servidor ficava impedido de voltar? Cecila. Para lembrar aí, ó o mnemônio, óbvio 10. Cecila. Crimes contra a administração, corrupção, improbidade, lesão aos cofres públicos e aplicação irregular de verba pública. Cecila, 5 casos: crime, corrupção, improbidade, lesão aos cofres públicos e aplicação irregular de verba pública. Elas, lembrando, impedir o retorno demitido ao Serviço Público Federal. Beleza. Aí o STF, no ano passado, julgando esse processo aí, ó, decisão do STF, antes dela e agora, todas as hipóteses do Cecila não podem mais ter caráter perpétuo. Portanto, como era antes da decisão, 5 situações que pediam retorno. Depois da decisão do Supremo, não há mais essa proibição de retorno para sempre de voltar ao Serviço Público Federal. Tranquilo? Então, nossa banca Idecam, ela gosta de jurisprudência. Ela mudou a forma de abordagem dela, observando as últimas questões aqui para escrivão, para inspetor e até um pouquinho antes para PFOS. E uma decisão que é do Supremo, analisando isso, que já era discutido há muito tempo, é muito provável que apareça. Mas para aparecer, professor, em prova, marca as opções abaixo, hipóteses previstas na lei, nos quais ou na qual o STF declarou inconstitucional. Eu tenho que lembrar as 5. Cecila, crime contra a administração, corrupção, improbidade, lesão aos cofres públicos e aplicação irregular, de novo, aplicação irregular de dinheiro público. Tranquilo? E para lembrar do Cecila, eu lembro sempre de uma aluna que dizia assim: professor, isso é tão grave que se for demitido, você se lasca. Você se lasca. Cecila, dá bem certinho, ó. Cecila. As hipóteses aí. Dá certo, Major. Ó. Cecila. Desse jeito, você se lasca. São casos mais graves previstos. Aí, se a questão avançar um pouquinho mais, e perguntar que situações são essas, da quais, se elas são constitucionais no ponto de vista do Supremo, aí você sabe. É preciso saber como está na lei e como o STF vem entendendo um ponto. Pronto, estou municiado até os dentes em relação a esse ponto. A Mari Souza diz: não é para sempre, mas também não tem nada definido. A Juscelândia pergunta: qual é o novo período para o retorno do servidor? Mari e Juscelândia, olha o que acontece, e ótimo a pergunta de vocês. Esses casos nos quais o legislador diz que não pode mais voltar, o Supremo diz que não existe a pena de caráter perpétuo. Então, eles continuam sendo demitidos, mas não há mais nenhum prazo de impedimento. Não há.
mas nenhum prazo de impedimento. O Supremo até mandou, digamos, oficiar o Congresso para que ele determinasse um novo prazo, mas não foi feito. Isso faz menos de um ano essa decisão do STF. Portanto, atualmente, se algum for demitido por um dos Cecila, demitido, mas pode voltar, porque não há um novo prazo ainda na legislação. Fechado? Agora acompanhe um pouco mais. Lembra que a demissão ela pode acontecer de 3 tipos, né? Olha esse card. A demissão pode acontecer de 3 tipos. Tá aqui, ó. Fica impedido de retornar o Cecila. Fica impedido de retornar por 5 anos. Bom, que casos são esses em que ele fica impedido de participar por 5 anos? São só 2 situações. São só 2 situações. Puxa a caneta, anota aí, é de prova, garanto. Fica impedido de retornar por 5 anos. Isso continua válido, o STF não mexeu, e são só 2 casos. É o artigo 117, inciso 9, e 117, inciso 11. Então, tem 2 casos que ele fica impedido de retornar por 5 anos. Se for demitido, que casos são esses? 117, inciso 9 e 117, inciso 11. Cá para nós, as situações são essas. Atuar como um procurador intermediário nas repartições e valer-se do cargo para lograr proveito em detrimento da dignidade da função pública. Não pegou, não? Repito, tem 2 casos em que ele é demitido e não pode retornar nos próximos 5 anos. Primeiro, 117, inciso 9 e 117, inciso 11. Isto é, atuar como procurador ou intermediário nas repartições públicas, salvo para tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais e parentes até o 2º grau, e valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública. Tranquilo? Tranquilo, fique tranquilo, pega o artigo 117, inciso 9, inciso 11, para depois você visualizar como está exatamente na lei. Então, voltando, 3 tipos de demissão. 5, no qual a lei, ou na qual a lei gerava impedimento de retornar, o Cecila, que nós já vimos com asteriscozinho. Segundo, fica impedido de retornar por 5 anos, são são 2 situações mencionadas há pouco. E agora, não fica impedido de retornar. Não fica impedido de retornar. Opa! Que casos são esses, hein? Em que ele não fica impedido de retornar? Gente, são todos os outros casos. Fica fácil de memorizar, porque quando formos estudar demissão, a gente vai encontrar mais de 20 infrações que geram demissão. Então fica mais fácil tirar aquelas que têm consequências daquela que tem uma maior quantidade de casos. Portanto, 3 tipos de demissão. Primeira delas, Cecila. Segunda delas, procurador ou valer-se do cargo. E todas as outras estão aqui, ó. Não fique impedido de retornar. Demitido hoje, quem sabe, concursado amanhã. Não gera nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo, traz para mim, nenhum tipo de impedimento de retornar. Tranquilo? Pronto. Então, exoneração e demissão, ao lado de algumas semelhanças, porque geram vagas, são formas de desligamento, acontecem por razões distintas e geram consequências distintas. Seja no bolso, seja com esse efeito de ficar impedido de retornar à administração pública federal. Beleza? E, por fim, a demissão pode ser de 3 tipos. A demissão pode ser para sempre, por 5 anos, ou aquelas que eu digo bate e volta, demitido, fizer um novo concurso e passar, vai poder ingressar, sim, na administração. Beleza?
Pronto, gente, isso é importante porque o examinador pode perguntar sobre vantagens, sobre gratificações, mas o que ele gosta mesmo de perguntar é sobre as punições, é sobre as infrações. Mais do que saber se o candidato sabe quais são os seus direitos, os caras gostam de saber se eles sabem as proibições e as consequências delas, infrações, e as punições que podem advir a partir disso. Então, por isso que esse assunto, embora a gente vai retomar na próxima aula, provavelmente, eu já queria deixar um ponto aí, deixar no ponto para você visualizar isso e ter mais tempo para memorizar. Tranquilo? Beleza? Se tiver joinha, se estiver tranquilo, dá um joinha na tela para a gente seguir então. Eu, Damiana, Natália Leite. Beleza? Manuela, tranquilo. Então, provimento, vacância, fechamos aqui o artigo 33 ao 35 aqui, dentro da 8.112, tá? Então, por fim, ó, pronto. Padre PF, promoção já falamos, aposentadoria gera também vaga, demissão, já fizemos o contraponto com a exoneração, já falamos também de readaptação, falecimento fala por si, gera vaga, e aí falta um pouquinho aqui a pergunta sobre os cargos, né? Posse em outro cargo inacumulável. Quais são os cargos que dá para acumular? Ficou faltando responder isso, rapidão. Só dá para acumular os casos principais, né? Tem até outros na Constituição, tá? Mas vamos me concentrar nessas três situações. São situações envolvendo professor com cargo técnico científico e profissional da saúde com profissional da saúde. Tranquilo? E aí respondo a Elandina Silva, perguntou, profissional de saúde para acumular com que área? Com outro de profissional da saúde. O Mano Grangeiro, exemplo de acumulação de cargo de professor. Imaginei, mano, um cargo de professor da universidade, um professor, por exemplo, de geografia ou de história, que lecione duas instituições públicas distintas, né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, tem história na UES, tem história na UFC. Então, se ele tiver compatibilidade de horários, joinha, joinha, dá para trabalhar nos dois, receber pelos dois. Joia? Pronto. Edila, professor, por favor, repete sobre promoção. Tranquilo. A promoção significa apenas a mudança dentro da sua carreira para o outro cargo. Vou tirar aqui o par de Fabinelli. Espera aí, deixa eu voltar para cá. Pronto. Ó, a promoção, Edila, é forma de provimento na qual o servidor, dentro da sua carreira, por exemplo, imagine que seja sua carreira escolhida, seja assistente de administração. Você passa para esse cargo. Então, você vai se desenvolver na carreira de assistente em administração. Então, você vai assumir, né, um cargo acima do que você tinha por merecimento ou atividade. E o cargo que você tinha fica vago. Então, por isso que a promoção, junto com a readaptação, é a um só tempo. Forma de provimento e também forma de vaga. Beleza? E aí, Elandina, a gente vai falar ainda sobre as formas, Edila também, tranquilo. A gente vai falar também sobre os critérios específicos de promoção mais na frente, fora da Lei 8.112. Porque, como eu mencionava, são tantas carreiras, carreira de auditor, carreira de assistente de administração, de professor, de policial rodoviário, de policial federal, de analista dos tribunais, são tantas carreiras que não tem como a 8.112 mencionar todos os critérios de promoção. Então, o que ela faz e foi esperta nisso? Os critérios específicos de promoção estarão nas leis específicas, naqueles famosos planos de cargos, carreiras e remunerações. E um deles está no nosso edital. Um deles a gente vai estudar, que é o nosso, que é assistente de administração. Então, o nosso PCCR, a Lei 11.091 de 2005, ela estabelece os critérios de desenvolvimento aí dentro da carreira. Fechado? Tranquilo. Show de bola.
Beleza. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, aproveitar aqui para a gente visualizar. Olha aqui, ó. Olha essa questão. Tranquilo? Olha essa questão aí envolvendo vacância. Em relação à vacância do cargo público, é falso, é incorreto afirmar que, letra A, a exoneração do cargo em comissão poderá dar-se também a pedido do próprio servidor. Tá certo, né? Um cargo comissionado pode pedir para sair, um cargo efetivo pode pedir para sair, de forma que a pedido é sempre hipótese de exoneração, e se é exoneração, gera o quê? Vacância. Ele quer a falsa, vou para B, vou ver se é a B. A demissão do servidor também ocorrerá quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Letra B. A demissão do servidor também ocorrerá quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Espera aí. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, o servidor, ele é, eu ouvi daqui, rapaz, exonerado. Cuidado com esse caso, cuidado com essa hipótese. Servidor que é reprovado no estágio probatório é exonerado e não demitido. Maldadezinha que fica nas labaredas das bancas de concurso. Resposta letra B, ele quer a falsa, tá aí. Letra C. Esta, a vacância, né, poderá decorrer também de institutos da promoção e readaptação. Tranquilo, padre PF, nós já vimos que a promoção e readaptação gera vacância. Letra D. A exoneração do cargo efetivo pode decorrer de pedido do ofício ou de pedido do servidor ou de ofício. Perfeito, né? A exoneração pode ser tanto a pedido, como em alguns casos vem de cima para baixo, o poder público desligando o servidor, quando, por exemplo, reprovado no estágio probatório. E a letra E, a vacância, esta poderá decorrer também da posse em outro cargo inacumulável. Joinha, falamos também sobre isso, está dentro do que a gente conhece como padre PF. Beleza? Suave na nave, quinta, letra B. Quinta, letra B. Vou puxar mais uma. 6. Assunto cai, viu? Um dos modos de ocorrer a vacância é, bota padre PF aqui, vê se não dá certo, dá demais, ó. Demissão. Demissão gera vacância, que se dará de ofício ou a pedido do próprio servidor. Existe pedido de demissão? Não existe. Letra B. Transferência do servidor para outro cargo. Ah, lembra que no finalzinho da aula passada eu dizia que existem duas figuras que aparecem em prova, mas são inconstitucionais atualmente? Transferência é uma delas. E já olhe para a letra D, ó. Ascensão também. Essas figuras, se aparecem em prova, o que é que você faz? Risca. Transferência e ascensão não existem mais. Então, já tirei a B, hein? Letra C. Exoneração de cargo e comissão a pedido do próprio servidor. Pode ocorrer a vacância, letra C, exoneração de cargo e comissão a pedido do próprio servidor, com certeza, um pouco da questão anterior, né? 6 aí, gabarita comigo, letra C de churras da aprovação. A letra E está falsa, porque diz assim, ó, aposentadoria, exceto quando compulsoriamente concedida. Seja qual for o tipo de aposentadoria, tá? Seja qual for ela, você vai gerar vaga. Porque com a aposentação ele deixa o serviço, o cargo fica vago, portanto, toda hipótese de aposentadoria é também de vacância. Beleza? Depois a gente faz mais. Edvânia, professor, deixe-me ver aqui. A Giane perguntou, no caso do descumprimento para o professor que tem um cargo de dedicação exclusiva, que tipo de punição se dá? Se ele acumular outro cargo, é exonerado ou demissão, professor? Giane, acumulação ilícita de cargos é uma infração. E aí a lei estabelece que vai ter um processo para apurar essa infração. Esse processo que vai apurar é chamado de um processo sumário, um PAD sumário, rapidão.
E aí vai ter toda a tramitação, vai ter um momento nesse processo na qual ele vai poder escolher qual cargo quer ficar. Então, é um processo que ele é muito benevolente com o servidor. Então, é uma infração. Sem infração tem processo. E esse processo, que é o PAD sumário, vai ter esse momento. Servidor, está vendo aqui, a casa caiu, porque a gente está vendo aqui, está acumulando licitamente 2 cargos. Porque uma das condições de acumulação é que haja compatibilidade de horários. Portanto, se ele tem dedicação exclusiva, ele não tem compatibilidade de horários com outro cargo. É só acumulação indevida. E aí vai ter um PAD instaurado por servidor. Só que esse PAD sumário, como mencionava, ele é muito suave, porque ele vai permitir que o servidor possa, em algum momento, escolher qual cargo quer ficar, tá? Eu volto a falar sobre isso lá no regime disciplinar, como eu disse, para a gente começar a estudar os processos. Edivânia, o professor pode retornar para o slide anterior do Padre PF? Na hora. Aqui, ó. Padre PF. Tá aí. Beleza? Tá aí os casos. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Tá aí, ó. Certo? Beleza. Ó, esse slide, esse e outros, aula passada, lembra lá? O Rapid, o PES. Então, para você que gosta de estudar com mnemônico, ele sempre ajuda na hora do aperreio. Entra lá no nosso Instagram. Terminou a aula, entra lá, você vai perceber esse e outros slides. Aqui, ó, Instagram, Prof. Clóvis Feitosa. Tranquilo? Então, qualquer dúvida, slides, questões, materiais, lá no Instagram, Prof. Clóvis Feitosa. Beleza? Vamos nessa, então. Pronto, ó. A gente está avançando para terminar o que eu chamo de primeira parte da 8.112, que envolve provimento. Avançamos agora na vacância. Aproveitamos, então, para colocar cara com C com o seu quadrado. E aí faltam mais 3 institutos para fechar essa primeira parte, que é falar de remoção, redistribuição e substituição. Mas, gente, a primeira coisa que eu quero que você visualize é que as próximas formas de provimento, então, quer dizer, os próximos assuntos não são, então, nem provimento, nem vacância. Fechamos o assunto, hein? Provimento e vacância. Os próximos assuntos, remoção, redistribuição e substituição, encare-os como técnicas que o legislador deu à administração pública. Tranquilo? Então, provimento e vacâncias é aquilo que nós já estudamos há pouco. Daqui para frente, os próximos assuntos, remoção, redistribuição e substituição, são técnicas administrativas oferecidas, então, para que a administração tenha uma agilidade para atender os seus interesses e, às vezes, até mesmo atender interesses do servidor, tá? Então, avançando, vamos agora para o artigo 36 da 8.112, para a gente falar, então, sobre remoção. Vamos puxar, então, nosso primeiro card desse novo assunto. Vamos para cá, tirar aqui o padre. Exoneração, demissão, aqui, pronto, aqui. Remoção, nosso próximo assunto, remoção. Vamos usar aqui. Remoção. Ah, mas traz para mim um pouquinho. Ó, é muito comum a gente ouvir falar que determinado servidor público que estava em uma cidade, ele foi transferido para uma outra cidade. Muito comum. Provavelmente você, servidor, em algum momento vai desejar esse deslocamento. Daqui para frente, tal como fizemos com exoneração e demissão, cada um no seu quadrado, vamos também usar a expressão da forma como a lei deseja. A gente chama esses deslocamentos no dia a dia de quê? Transferência. Não é verdade? O servidor foi transferido da unidade do Crato para a unidade, acho que tem no Iguatu, né? Do IFCE tem, do IFCE, que era a antiga agrotécnica, né? IFCE, ou então do IFCE do Iguatu para Fortaleza. A gente chama no dia a dia isso de fulano foi transferido, não é? Transferido. Pois é. A partir de agora, a gente vai chamar esses deslocamentos do servidor
de remoção. Por quê? Porque transferência na lei era outra coisa, que inclusive, vimos há pouco uma questão, já está superado. Transferência era sair do IFCE para trabalhar no TRE. Isso era transferência. Isso já foi retirado da lei, como nós comentamos na aula passada. Então, esses deslocamentos que eu mencionei há pouco, sair do polo, IFCE Crato, Guariguatu, Iguatu Fortaleza, ou vice-versa, remoção. Esse é o Instituto do artigo 36, um dos mais utilizados no dia a dia da administração pública. Remoção. E por quê? Porque a remoção significa o deslocamento do servidor. Repare, é o servidor que é deslocado, é a pessoa, o indivíduo que é deslocado, não o cargo. O servidor que é deslocado. Sempre, para falar de remoção, dentro do quadro de pessoal da qual ele faz parte. Então, a remoção, o deslocamento do servidor, anota isso, dentro dos quadros da administração. Dentro dos quadros da qual ele faz parte da sua administração. Então, a gente só pode cogitar a remoção do IFCE se for para outro campus do IFCE. Jamais penso remoção UFC e IFCE. Não. Eu faço parte dos quadros do IFCE, então vou poder ser removido dentro das unidades do IFCE. Isso é remoção. Que pode acontecer com mudança de sede, como a gente está cogitando agora, saindo aí do Cratim de Açúcar, do Iguatu de Mel, né? E eu digo isso porque eu morei no interior, muito tempo morei no interior, morei no Iguatu, mas ia sempre para as festas no Crato, né? Para situações. Então, alguém sai de uma cidade para outra, depois para a capital, depois volta e tal. Essas circunstâncias todas, tudo é remoção, mas com mudança de sede ou sem mudança de sede. Quando eu digo sem mudança de sede, é curioso porque acontece, às vezes, nas cidades que tem mais de um polo. Então, por exemplo, vou sair do exemplo do IFCE e pegar o INSS, que é sempre bom de exemplificar o caso do INSS, porque, além de ser em todo o território nacional, é federal e tem todo o território nacional, e cada cidade, quase toda cidade, tem, né, uma agência da Previdência Social. Aqui em Fortaleza tem pelo menos 6 APS. Então, se alguém sai de um bairro, por exemplo, sai do bairro da Parquelândia, aqui em Fortaleza, e vai para um bairro, o Edson Queiroz, vai trabalhar, sai de um bairro, vai trabalhar em outro. Isso também é remoção, que pode ser com mudança de sede ou sem mudança de sede. Tranquilo? Então, voltando, qual é o conceito de remoção? Artigo 36. É o deslocamento do servidor dentro do quadro de pessoal que ele faz parte, com ou sem mudança de sede. Com ou sem mudança de sede. É muito mais intuitivo imaginar a remoção, a transferência, com mudança de sede. Mas cuidado com essa parte do conceito que as bancas adoram. A remoção só ocorre com mudança de sede. Certo ou errado? Falso, muito falso. Pode ser também sem mudança de sede. Fechado? Bom, feito isso, quais são os casos, então, de remoção? Vamos lá. Agora sim, vamos para o card. Tá aí, ó. Remoção pode acontecer de duas formas. Inicialmente, de duas formas. De ofício, que é aquela que o poder público manda, determina. Ei, servidor, sai do Crato, vai para o Iguatu. Ela determina, ela manda. Ixi, professor, mas tem que acatar? Tem que acatar, hierarquia. Aliás, eles perguntam e se prova. Se o servidor for deslocado de ofício, ele deve acatar a ordem da administração pública. O que você diz? Com certeza. Para onde você me mandar, eu vou. O quê? Eu, na condição de candidato à vaga, para onde você me mandar, eu estou indo de ofício, no interesse da administração. É claro que aí, quando você virar servidor, se isso acontecer, é possível judicializar, quem sabe, questionar esse ato administrativo. Mas até lá, o que mandou,
pergunta se eu vou acatar na hora, de ofício. Então, por conta da hierarquia que existe na administração pública, ela determina, então, essas emoções, né? O poder público, então, determina. O servidor sai de um canto para outro. Outra hipótese de remoção é quando o servidor pede a pedido do servidor. A pedido do servidor. Então, volta para cá. O servidor, então, ele pode ser deslocado porque o poder público mandou, ou então porque o servidor está pedindo. Mas como é simples assim, quer dizer, se ele pedir, o poder público é obrigado a acatar, basta pedir, não. Tem pedido fraco e tem pedido forte. Como assim? Tem casos que o servidor pede e o poder público é obrigado a aceitar o pedido forte, claro, mas tem casos que o servidor pede e a administração, diante do que a gente chama de discricionariedade, pode conceder ou pode negar. Então, tem casos que o poder público é obrigado a acatar o pedido e tem casos que ele decide caso a caso, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade. Beleza? Clóvis, mas que casos eu vou saber? Que situações eu vou saber se é pedido fraco ou é pedido forte? Vamos fazer assim? São 3 casos em que o pedido é forte. O que não estiver nesses 3 casos significa que o pedido é fraco. E aí é a critério da administração pública. Que situações, então, se o servidor pedir, a administração tem que acatar? Primeira delas, nota aí. Primeira delas, por motivo de saúde. Por motivo de saúde. Por motivo de saúde dele, do servidor público, por motivo de saúde da esposa, de dependentes. No local onde ele está, não existe tratamento específico de uma doença que ele sofra, ou a esposa sofra, como mencionei. Mas, em uma outra cidade, existe órgão da qual ele trabalha e tem o tratamento. Então, o que ele pode fazer? Pedir a remoção. Pede a remoção. A primeira situação em que o pedido é forte, ou seja, ocorrerá independentemente do interesse da administração pública, para uma outra cidade, por motivo de saúde, por motivo de doença. Então, essa é a primeira situação. Beleza? Segunda, são 3, né? Segunda, pedido de remoção a partir de um processo seletivo em que há mais solicitantes do que vagas. É o que a gente chama no dia a dia de, aspas, concurso de remoção. É quando existe mais solicitantes do que vagas. Aparece uma vaga, imagine, na unidade de Sobral. E aí tem 5 candidatos disputando. O que o poder público faz? Um concurso de remoção, na qual estabelece critérios objetivos para saber dos 5 quem tem direito à vaga. Então, quando há mais solicitantes do que vagas, se abre, então, um processo seletivo, que é conhecido, então, como concurso de remoção. E aí, quem for aprovado nessa seleção aí, tem direito à vaga. Então, o concurso, o pedido de remoção é forte por motivo de doença e o concurso de remoção. E a terceira hipótese é para acompanhar cônjuge ou companheiro que é servidor público e que é deslocado do interesse da administração pública. Repare bem nessa terceira hipótese, que ela envolve algumas condições. O servidor federal vai pedir a sua transferência, sua remoção, para quê? Para acompanhar o cônjuge ou companheiro. Primeiro requisito, cônjuge ou companheiro. Segundo, que seja servidor público. Que seja servidor público. Não precisa que o cônjuge seja servidor federal. Basta que ele seja servidor público. Eu diria o mais importante, que é deslocado não porque pediu. Ele é deslocado, cônjuge, porque o poder público, patrão dele, patrão dela, determinou. Tranquilo? Então, essa terceira hipótese de remoção é o servidor federal, apaixonado, quer acompanhar o cônjuge, na qual foi deslocado, que é servidor público, e foi deslocado porque o patrão dele determinou. Deixa eu dar um exemplo, então.
Supõe, então, que um casal de servidores, morem aí no Cratim de Açúcar. Ele, federal, servidor do INSS, casado com uma servidora da Polícia Civil. Vou pegar, então, que o cônjuge dele é de outra área, é estadual, viu? Então, ele é federal, casado, então, com uma policial civil. Aí, a Polícia Civil determina que ela saia do Crato e venha para Fortaleza. Ela não pediu, ela não entregou nenhuma solicitação, mas porque ela é servidora e sabe que o serviço público é pautado em hierarquia, que está, então, propensa a esses deslocamentos. E aconteceu. A Polícia Civil determinou que ela determinasse que ela se deslocasse do Crato para Fortaleza. E aí que o federal, apaixonado, pede, então, o quê? Pede a remoção para acompanhar o seu cônjuge, para atender exatamente o seu pedido forte. Afinal de contas, é casado com um servidor público que é deslocado no interesse da sua respectiva administração. Tranquilo? Essa é a terceira situação. Nessas três, pedido forte significa, então, que o poder público não pode abrir mão, não pode negar. Se vira nos 30, providencia a remoção nesses três casos. Isto é, o que não estiver aqui vai cair aonde o pedido? Um pedido fraco, a critério da administração pública. Aí pode ser que ela acate, pode ser que ela negue, pode ser que ela aceite o pedido do servidor, mas pode ser também que ela negue. Justifica as situações, né? O poder público motiva, se concede ou não, se nega ou não, e está feito dentro do que se pede à lei. Tranquilo? A Mari Souza pergunta, você pode pedir remoção no período do estágio probatório? Boa pergunta, viu, Mari? Olha, em nenhum momento a 8.112 ela faz algum tipo de restrição entre remoção só com estabilidade. Em nenhum momento. E sabe, Mari, que em algumas situações, a 8.112, ao falar de alguns outros assuntos, ela diz, aqui é só o estável. Para isso é só o estável. Só tem esse direito se for estável. Por exemplo, falar de licenças, afastamentos. Mas não é o caso da remoção. Em nenhum momento a 8.112 menciona pedido de remoção, aquisição da estabilidade. Então, assim, para fins de prova, em nenhum momento a 8.112 condiciona a remoção à estabilidade. Beleza? Até porque, repare só, a gente vai ter um servidor que vai acompanhar o cônjuge por motivo de saúde. Quer dizer, motivo de saúde não tem momento para acontecer. Não é verdade? Mano granjeiro, cônjuge, companheiro, qual a diferença do ponto de vista jurídico? Primeiro assim, a Constituição igualou os dois institutos. Tanto o companheiro, que seria a união estável, quanto o cônjuge, que seria oriundo do casamento. Então, essas formas de oficializar, digamos assim, as núpcias ou um relacionamento pode ser via forma mais tradicional, casamento, ou então via união estável. Um seria o cônjuge, o outro seria o companheiro. Mas, do ponto de vista da Constituição, não há que se fazer distinção entre esses dois institutos, tá? Tanto que aqui a lei já reflete isso. Ela fala, né, cônjuge ou companheiro que é servidor público. Fala cônjuge e companheiro. Beleza, mano? Tranquilo. Beleza. Joia? Só um detalhezinho. Se por acaso, olha só, sábado eu estava dando essa aula exatamente aqui, né, um dos cursos daqui. E uma pergunta que apareceu era mais ou menos assim. Suponha que só ele seja servidor federal, só ele seja servidor federal, e ela ainda não é servidora. Uma concurseira. Ele, servidor federal, mora aí no Crato, e era uma concurseira. Eles preocupados porque querem vir para Fortaleza, já pediu várias vezes, família daqui, tal, pediu várias vezes a remoção. Como a remoção pode ser fraca ou forte, a forte exige uma das três situações, e o casal não tinha,
o pedido que ele fazia para vir para cá era sempre negado. É um pedido fraco. Aí a pergunta era assim, professor, e se ela vir fazer o concurso aqui em Fortaleza? E se ela passar? Isso daria chances de, se ele pedir a remoção, ele vir também? Percebe? Ele é federal, ela é uma concurseira. Se ela passa num concurso em Fortaleza, ele, se pedir para acompanhar, tem o direito de acompanhar o seu cônjuge que passou no concurso aqui em Fortaleza? Sim ou não? E é interessante porque, observando o que diz a 8.112, inclusive julgados sobre isso, é um pedido fraco. Não é o caso que nós falávamos há pouco. Porque o que nós falávamos há pouco era quando o cônjuge, o companheiro, já era servidor público e foi deslocado porque o poder público mandou. Olha como é diferente. Na situação que a aluna trazia, em sala de aula, era concurseiro, ele foi fazer o concurso em uma cidade para se tornar servidor, e deu certo. E aí ele quer pedir agora a remoção para acompanhar. Não, essa situação não se encaixa naquela que a 8.112 menciona. Portanto, mais uma vez, vai cair onde? No pedido fraco. Mais uma vez, pode ser que o poder público acate, coração de pedra que só ele, ou negue, se for exatamente assim. Tranquilo? Então, cuidado com essa hipótese da remoção para acompanhar o cônjuge, porque exige, como eu mencionei, alguns requisitos. Que o servidor seja cônjuge, que o servidor tenha um cônjuge, um companheiro que é servidor público e que foi deslocado porque o poder público mandou. Qualquer outra situação que não seja exatamente essa, ó, não se encaixa e vai estar fora dos casos previstos na 8.112. Agora, se a remoção não der certo, esse caso, por exemplo, ela passou no concurso em Fortaleza e está no CRAP, sozinho. Doido para acompanhar. Pediu a remoção, foi negado. Para salvar a coisa, sabe o que pode acontecer? Existe um direito. Se a gente for assinar 8.112, rapaz, e agora? Como é que pode? A mulher está em Fortaleza, eu estou aqui. Tem um direitozinho que a gente acha. Sabe qual? Licença. Licença por motivo de acompanhamento do cônjuge. Artigo 84 da 8.112. Licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. Como o nome sugere, o servidor, então, para dar o apoio afetivo, né, o apoiozinho afetivo, vai poder, então, se licenciar do cargo do INSS para, então, dar o apoio aqui em Fortaleza. Mas que massa essa licença! Mas veja, ela é por prazo indeterminado e é sem remuneração. Sem remuneração. Essa licença não é remunerada. Perfeito, Tiziano, exatamente. Tanto que a gente diz exatamente que essa é a licença que é para dar o apoio afetivo, não apoio efetivo, financeiramente falando. Tranquilo? Bom, mas é uma saída, pelo menos, para o servidor o quê? Acompanhar o seu cônjuge nesse ponto. Então, se eventualmente deu certo e a remoção não, aí, licença por amor, licença por motivo do acompanhamento do cônjuge, só que aí é por prazo indeterminado e, ó, não recebe. Tranquilo. E a cunhada tem as licenças para acompanhar meu irmão. Perfeito, Brena. Beleza? E aí, veja, porque tem alguns assuntos aí no 112 que acabam envolvidos ou sendo ligados a outro. É o caso, por exemplo, dessa remoção envolvendo, então, a LEMAC, licença por motivo de acompanhamento do cônjuge. Janaína pergunta, pode pedir remoção para estados diferentes? Janaína, no caso do IFCE, não, porque o IFCE, ele só vai ter unidades onde? Aqui no estado, do Ceará, né? Então, as remoções para o IFCE estão adstritas, limitadas ao estado do Ceará. Tranquilo? Agora, se for uma repartição que tem em vários outros estados, por isso eu gosto do exemplo do INSS, né? O INSS tem em vários estados, cada cidade, cada estado, aí pronto, é possível. Certo? Joinha? Se estiver tudo ok, joinha na tela.
Essa licença sem remuneração somente é permitida após o estágio? Brena, não. Essa licença pode ser durante o estágio probatório, viu? Pode sim ser durante o estágio probatório. Mais na frente tem até um biso 10, para você lembrar assim, que a regra é que as licenças não tem momento para acontecer e só tem 4 que só pode quando for estável. Só 4, após matraca. Aí segura um pouquinho mais na frente, a gente fala melhor mais desse biso 10. Joia? Vamos nessa? Esse é o artigo 36, sempre bom de prova, remoção. Eu falei agora também do INSS, porque o concurso do INSS que teve passado, rapaz, o programa de direito administrativo era grande e caiu muito 8.112. E de 8.112 caiu muito o quê? Remoção. Remoção. Talvez por conta dessa intensidade que esse instituto aparece e desenrola aí no dia a dia das repartições. Joia? Então vamos para frente, artigo 36 é isso. Bom, tem algo parecido com a remoção, que talvez tenha até gerado um pouco de dúvida em relação a esse instituto aqui, ó. Artigo 37 na área, artigo 37 na área, sai a remoção. E agora vamos falar da redistribuição, tá? Artigo 36, remoção. Redistribuição, artigo 37. Olha como se parecem. Começar pelo nome, remoção, redistribuição, apareceu na prova, sublinha, bola ao chão, e vamos lembrar, então, cada uma das características deles. Remoção, deslocamento de quem? Do servidor. E a redistribuição é o deslocamento do cargo. É o deslocamento do cargo do servidor. Redistribuição ocorre dentro do mesmo poder. A remoção é dentro dos quadros da administração que ele faz parte. Lembra lá? IFCE, IFCE. UFC, UFC. INSS, INSS. Remoção é assim. E a redistribuição, ela é muito mais ampla. Ela acontece dentro do mesmo poder, quer dizer, dentro de todo o poder executivo pode acontecer redistribuição. Vou pedir, então, redistribuição, professor, para sair do IFCE para o UFC. Pode? Não. Porque a redistribuição só ocorre de ofício. Só acontece de ofício. Então, para fins de prova, remoção é o deslocamento, deslocamento do servidor, e a redistribuição é o deslocamento do cargo. Remoção é dentro da entidade que ele fazia parte, redistribuição é mais ampla. É dentro do mesmo poder. A remoção pode ser de ofício, poder público mandando, ou a pedido, remoção. Redistribuição somente pode ser de ofício. Somente pode ser de ofício. Beleza? A redistribuição, traz para mim, a redistribuição é como se fosse uma técnica para atender os anseios da administração, especialmente, e aí é uma expressãozinha que eu quero que você guarde para a redistribuição, para fazer ajustes de lotação. Então, é algo que é só da administração pública. E observando onde tem muito cargo e onde tem pouco, o que ela faz? Equaliza, redistribui esses cargos. Eu digo que é uma técnica porque é um facilitador para a administração pública. Repara o exemplo. Imagine que em 3 cidades do interior, imagine aí que no Crajubá tem INSS nas 3 cidades, mais de um polo, com certeza, nas cidades. Mas imagine que eu tenha 10 cargos de INSS, técnico previdenciário no Juazeiro, 10 no Crato, 10 em Barbalho. Suponha que fez um novo concurso, e aí foram nomeados 10 para cada cidade dessas, tá? Suponha, entretanto, que na cidade do Crato vem uma nova indústria que precisa de muita mão de obra. O que vai acontecer? Com certeza, vários acidentes ocorrerão. E quando tem acidentes, tem um órgão que vai ser muito cobrado, quer dizer, vai ser muito utilizado, uma autarquia, que vai ser muito utilizada, que é o INSS. Então, embora o poder público tenha dosado, digamos, 10 cargos para cada cidade, com o tempo ele percebe que vai precisar de muito mais, onde tem essa nova indústria, nesse exemplo, no nosso Crato. Ele vai fazer, opção 1, criar uma nova lei, depois criar uma nova lei,
para novos cargos, depois fazer um novo concurso, depois nomear os aprovados nessas vagas para o CRAto. Isso vai demorar anos. Ou fazer o quê? Redistribuir. Pegar onde tem menos e alocar onde está precisando mais. A tal da equalização. Para fazer o quê? Ajustes de lotação. Tranquilo? Então, não existe pedido de remoção. É uma técnica que o poder público utiliza exatamente para atender e fazer esses anseios. Beleza? Joia? Então é isso. Remoção e redistribuição são formas de deslocamentos. Só que um é do cargo, um é do servidor, a remoção, e um é do cargo. Se bem que o cargo pode estar vago ou ocupado. Se o cargo estiver ocupado, vai o pacote, como eu digo, vai o cargo e vai o servidor, sem problemas. Mas o poder público está visualizando é o cargo, não a pessoa, quando faz a redistribuição. Show? E aí, estava pensando assim, ó, se o servidor público tem o deslocamento, então puxa um OBS aí, observação. Se existe um deslocamento do servidor com mudança de sede, se existe um deslocamento do servidor com mudança de sede, porque o poder público mandou de ofício, né, chamado de ofício, a gente pode pensar em dois direitos que esse servidor pode ter. Todo mundo junto? Então, observação, se houver deslocamento do servidor com mudança de sede e de ofício, existem dois direitos que a gente pode cogitar para esse servidor. Primeiro deles, nesse contexto, esse servidor ele vai receber uma indenização que vai servir para ajudar nas despesas que ele vai ter de uma cidade para outra, que é a chamada ajuda de custo. Então, a primeira garantia que ele vai ter, ajuda de custo. Então, uma indenizaçãozinha que existe para ajudar nas despesas de mudança. E a segunda é a matrícula, é a garantia de matrícula. Aí puxa o artigo 99. A garantia de matrícula é algo que acontece muito, se noticia muito quando acontece com os militares. E pouca gente lembra que para acontecer com o civil também, com os civis também, nesse contexto que eu mencionei. Deslocamento de ofício com mudança de cidade. Como assim? Imagina que um servidor público faça faculdade de administração no CRAto, na UFCA. E aí o poder público determina a mudança do CRAto, ele é servidor, faz administração, determina que saia do CRAto e vá para Fortaleza. O que é que a lei oferece para esse servidor? Matrícula em Fortaleza, em uma instituição de ensino congênere, de uma pública para pública, nesse exemplo, em qualquer época do ano, independentemente de vaga. Olha que massa! Então, essa é uma garantia que surge para o servidor quando há, repito, deslocamento do cargo, com mudança de sede, porque o poder público determinou. E essa garantia se estende para o cônjuge e para os filhos também do servidor. Fechado? Então, nesse contexto, a gente lembra de dois direitos: ajuda de custo e matrícula em instituição congênere. Artigo 99. Depois de uma chegadinha nesse artigo. Beleza, então? Remoção e redistribuição, passa a régua e vamos para frente. Vamos puxar, então, o próximo assunto. Artigo 38 agora, né? É isso aí, artigo 38. O artigo 38 vai falar da substituição. Está aqui. Substituição. Substituição. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Tá aí, ó. Substituição é a indicação de quem vai fazer, às vezes, o chefe durante os afastamentos, impedimentos, férias, licenças. Então, sabe aquela história quando o chefe sai, quem vai ficar no lugar dele? É exatamente aqui que a gente vai falar de substituição, né? Chefe tirou férias, quem vai ficar no lugar do chefe nesses 30 dias? Eu vou ter que ter um substituto. A administração não vai ficar acéfala, ser um comandante, ser alguém que vai dirigir a repartição. Então, é aí que entra o instituto, o assunto da substituição.
é alguém que vai fazer as vezes do chefe quando ele se ausentar. Seja porque se afastou, porque está impedido, porque tirou férias, está licenciado. Então, eu vou ter um substituto. E quem vai ser esse cara? A lei diz, vou botar aqui para o card. A lei diz, então, que esse substituto, aí, ó, o substituto será indicado no regimento interno. Então, eu quero saber quem vai substituir o chefe. Aí, o regimento interno, provavelmente, para alguns cargos, já vai dizer que o substituto é o fulano, ocupante do cargo tal. Mas, quando ele for omisso, será designado pelo dirigente máximo da entidade. Quando ele for omisso, será designado pelo dirigente máximo da entidade. Pronto. Substituição além do contexto. Lembrar, então, quem será o substituto. Olha que massa. Suave na nave. Tranquilex. Será aquele indicado o regimento interno. O regimento interno, então, ele vai estabelecer os pormenores, né? Como funciona cada instituição. Ele vai dizer, provavelmente vai dizer, e se não mencionar, essa indicação de quem vai ser o substituto será tomada pelo dirigente máximo da entidade. No caso de vocês, o reitor é que vai fazer, então, a indicação de quem vai ser o substituto para aquele cargo específico. Fechado? Pronto. Basicamente é isso, a substituição. Artigo 38, artigo 39, artigo 38, artigo 39, parece para mim, 38, 39 do nosso RJU. Beleza? Gente, agora sim, ó, agora a gente fecha a primeira parte da 8.112. Eu divido a 8.112 em 3, 4 partes, mas está aí a primeira delas. E dessas 4 partes, essa é a primeira também em termos de assuntos, entre a primeira e a segunda, na verdade. Mas assim, ó, ela é indispensável porque não tem como dar os próximos passos sem conhecer cada uma dessas peças. Então, vale, artigo 39 até agora, 39 artigos trabalhando, então, esses assuntos e também as formas de provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Beleza? Vamos para frente, porque a próxima forma, o próximo assunto é um dos melhores, Major. Um dos melhores porque vai falar de vantagens do servidor. Agora são vantagens na veia que o servidor, então, vai ter. Algumas já mencionadas de passagem, pois chegou agora a parte maior da lei, ainda bem, que tem mais vantagens, mais direitos para o servidor. É hora, então, de falar de licenças, hora de falar de afastamentos, autorizações, falar de dinheiro, falar de remuneração. É a hora, então, de falar da remuneração do servidor. Claro, o primeiro grande direito que a gente pede, que aparece, inclusive, na ordem da legislação, é a remuneração. A forma escolhida em lei, na qual se estabelece a forma de se pagar pelos serviços prestados. A Mari já disse a melhor parte, com certeza. Eu digo até assim, ó, rapaz, está cansado de estudar, já está dando aquela história da bateria baixa, vai para as vantagens. Vai olhar os direitos do servidor público, que não é possível que mais 10 minutinhos não apareça o sangue nos olhos, mais 10 minutinhos de vantagens do servidor. E a primeira eu trago logo para vocês, a melhor logo, que é a parte da remuneração do servidor. Repare só, vantagens do servidor, e a primeira delas está aqui, remuneração. Gente, primeiro ponto, ó, existem outras formas de se pagar os agentes públicos pelos serviços prestados. Existem várias formas. Existe o salário, né, que é o que se paga para seletista. Existe o subsídio, que é o que se paga para alguns agentes na Constituição. Mas, assim, o que a 8.112 menciona, o que a gente vai falar daqui para frente, é assim, ó, seu contra-chequezinho vem com salário? Não. Subsídio? Não. Remuneração. E o conceito que a própria legislação traz, o conceito de remuneração é a soma de vencimento mais vantagens permanentes. Então, quando você olhar o seu contra-cheque, está lá, remuneração, valor X, está lá o valor exatamente estabelecido. Remuneração, vencimento básico, que é o valor estipulado por lei. Cada cargo tem o seu vencimento estabelecido. Quando você muda de cargo, imediatamente você muda para melhor o seu vencimento. Vencimento base também porque quando vem um aumento que a categoria conseguiu, por greve ou por melhorias, etc.,
o percentual vem em cima de quem? Do vencimento. Por isso, vencimento básico. Vencimento base. Tranquilo? Então, remuneração é a soma de vencimento base mais vantagens permanentes. Além disso, vai ser acrescido de valores que vão turbinar e vão totalizar o que a gente chama remuneração. Tranquilo? Então, guarda isso. Remuneração é a soma de vencimento mais vantagens permanentes. Uma série, nesse último ponto, vantagens, uma série de acréscimos que vão turbinar o vencimento, portanto, potencializando ainda mais o valor da sua remuneração. Agora, veja, o que é que tem que ser pelo menos igual a um salário mínimo? Qual é a regra na lei que tem que ser pelo menos igual a um salário mínimo? Então, voltar para cá, ó. Voltar para cá. Aí, ó. Pronto. Ó, o que é que tem que ser igual pelo menos a um salário mínimo? Letra A é a remuneração. Letra B é o vencimento. Ou letra C, ou são as vantagens permanentes? O que é que tem que ser pelo menos igual ao salário mínimo? Cuidado, hein? Atenção. Durante muito tempo, era o vencimento, que até hoje é a base para o que a gente mencionava, para quando vem aumento, quando muda de cargo, era o vencimento, que tinha que ser pelo menos igual a um salário mínimo. Vixe, professor, e agora? É a remuneração. É a remuneração que tem que ser pelo menos igual a um salário mínimo. Igual ou maior, evidentemente, no caso de vocês, bem maior a remuneração acima do salário mínimo. Tranquilo? Então, repare isso. Atualmente é a remuneração que tem que ser pelo menos igual a um salário mínimo. Beleza? Então, lei no contra-cheque, vencimento básico, vai ser acrescido de vantagens, turbinando o que eu chamo de remuneração. Mas só fiquei curioso nessa parte aí das vantagens. Que vantagens são essas? Gente, são 3 grupos de vantagens. 3 tipos de vantagens. Vamos puxar o cardzinho. 3 tipos de vantagens. Aqui, ó. Aí. IGA. Indenizações, gratificações e adicionais. IGA. Um aluno chamava GIA, também serve, né? GIA, gratificação, indenização e adicional. O nome é o de menos, o importante é receber indenizações, gratificações adicionais. Joia? Então, as vantagens, essa parte mais variável, podem ser 3 grupos: indenizações, gratificações e adicionais. Você vai perceber que as indenizações se tratam de valores que ou você recebeu ou vai receber, mas é um saco furado, as indenizações. Não entendi nada. Como assim? Indenização é tipo diária. Diárias. O servidor ele recebe, mas vai ter que gastar. Ou ele já gastou e está sendo reembolsado. Então, onde eu quero chegar, ó, é que as vantagens podem ser de 3 tipos: IGA, indenizações, gratificações e adicionais, e que as gratificações e os adicionais, elas podem se incorporar ao vencimento. Já as indenizações, por ser esse saco furado que eu mencionei há pouco, não tem como incorporar. Já as gratificações, os adicionais, podem se incorporar. Puxa o artigo. Artigo 49, parágrafo 2º da 8.112, tá? Então, indenizações jamais serão incorporadas, ó, ao vencimento, porque quando incorpora o vencimento, você vai inchar daqui, você vai dar uma aumentada aqui, o vencimento vai ficar maior, porque está sendo incorporado a vantagem, o valor. Então, quando incorpora, maravilhoso, mas as indenizações jamais serão incorporadas. Já as gratificações e os adicionais podem ser incorporadas nos casos e condições indicados em lei, tá? Gratificações adicionais podem ser incorporadas nos casos e condições indicados em lei. Traz para mim. Então é isso.
Remuneração, vencimento mais vantagens permanentes. Vantagens podem ser de 3 grupos: indenizações, gratificações e adicionais. As gratificações adicionais podem se incorporar ao vencimento, jamais as indenizações. Isso quem diz o artigo 49, parágrafo 2º. Agora, a gente vai começar a estudar, então, quais são os tipos de indenizações, quais são os tipos de gratificações, quais são os tipos de adicionais. Vamos na sequência, inclusive, vamos pegar, então, as indenizações. Quais são as indenizações? Puxa aí. 4 tipos de indenizações. 4 tipos de indenizações. Deixa eu colocar aqui para vocês. Indenizações. Podem ser de 4 tipos. Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia. Fechado? Aqui, ó, indenizações podem ser de 4 tipos. Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia. Importante porque em cada uma delas o legislador vai dizer, ele vai mencionar quando vai ser pago cada uma delas. Aliás, se a gente voltar um pouquinho, a gente está já lembrando quando é que é paga essa ajuda de custo. Lembra lá? Quando o servidor ele é deslocado, quando ele muda de sede em caráter permanente, sai do CRAT, vai morar em Fortaleza porque o poder público mandou que ele assim fizesse. A ajuda de custo vai ser paga quando ocorrer uma mudança de sede em caráter permanente, porque o poder público mandou. Isso é para quê? Para ajudar nas despesas de instalação. A ajuda de custo serve para quê? Para ajudar nas despesas de instalação. Isto é, nas despesas que ele vai ter de mudança. Nas despesas que vai ter de mudança. Tranquilo? Então, a ajuda de custo é paga quando houver essa mudança de sede em caráter permanente e vai servir para ajudar nas despesas de mudança. Até quanto, Clóvis? Qual o valor da ajuda de custo? É a pegar o recibozinho da minha mudança e entregar ao poder público e ele me ressasse? Nada disso. A Lei 812 diz que o valor será de até 3 meses de remuneração. Então, a ajuda de custo, o valor será de até 3 meses de remuneração. Pode ser 1 mês para custear com as despesas de mudança. E quem se mudou de bairro a bairro na cidade vai lembrar que ela tem um monte de despesa aí. Agora, já pensou, Major, sair de uma cidade para outra, não porque pediu, mas porque o poder público está mandando. Aí o poder público diz, olha, não acho não que eu estou pagando as despesas de mudança, despesas de instalação. Mas é quanto? Até 3 meses de remuneração. Até 3 meses. Não é que vai receber por 3 meses. Você vai receber agora um valor para ajudar nessas despesas, para transportar bagagem, coisa da mulher, cachorro, tudo mais, de uma cidade para outra, para ajudar nessas despesas de instalação. Beleza? Isso é bem diferente do que acontece para as diárias. Porque se a ajuda de custo é apenas um V, eu vou morar em outra cidade, nas diárias são idas e vindas. São idas e vindas. Lotado no Crato, eu posso passar uns dias, então, a serviço em Fortaleza, fui designado para passar um dia para desenrolar uma coisa lá em Recife, fui indicado para desenrolar uma coisa lá em Brasília, mas passo 2, 3, 10, não importa, depois volto para a minha unidade. Então, as diárias surgem nesse contexto, para fazer frente às despesas que o servidor vai ter por conta de deslocamentos. Deslocamentos eventuais, transitórios, 2 vezes, vai e volta após 2, 3, 4, não importa, mas ele retorna, ele vai fazer uma tarefa, uma atividade, e retorna para a sua antiga sede, para a sua antiga unidade. Então, enquanto a ajuda de custo presume uma mudança permanente do servidor, as diárias farão frente às despesas que ele vai ter para ir de uma cidade a outra e chegando lá, se hospedar, se alimentar, mas que passado esses dias, por isso diárias, ele volta para a sua cidade. Tranquilo? Quanto? Como é que é pago as diárias? É interessante que para as diárias, puxar aqui um cardzinho, para as diárias o o legislador,
ele tratou assim, ó. Vou fazer aqui para vocês. Aqui. Pequenininho, né? Ó. Quanto eu vou receber, então, de diárias? Valor integral da diária, super assim, porque a 8.112 não crava exatamente quanto é o valor, né? Mas suponho que seja R$200, só para a gente exemplificar aqui. Por dia, R$200 para fazer frente às despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana, certo? Então, o servidor sai do Crato, passa 2 dias em Recife, ele vai receber, então, 2 diárias. É a regra, ó. Vixe, professor, não dá não. R$400 para quê? Pousada, alimentação e locomoção urbana. Então, ele vai receber isso aqui, ó, a regra, por cada dia de afastamento. Valor integral. Mas tem casos que ele recebe só a metade. Pois é. Tem casos que é só a metade. Em dois casos, em 2 hipóteses. Primeiro, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Tem 2 casos que ele recebe a metade. A primeira delas, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Pronto. Lotado do Crato, foi resolver um assunto lá em Iguatuzinho. Passou o dia lá e depois voltou. Recebe diárias? Recebe. Mas recebe total? Não, só a metade. Porque não vai ter despesa com pernoite. Outra hipótese prevista, quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas pela diária. Então, ele foi deslocado, por exemplo, para fazer um serviço no Recife, mas aí saía um avião, acontece muito, acho que aí também, um avião das Forças Armadas. E tem isso, às vezes, né? Pegar carona no avião da FAB, uma coisa assim, pronto. Não vai ter já a despesa de passagem. Aí, quando chega lá, tem os refeitórios do R1 para se alimentar. Olha aí, ó. Vai receber a diária 100%? Não, vai receber só a metade. Metade. E pior que tá, pode ficar, porque tem casos que não recebem nada, ó. Não faz jus à diária, em 2 hipóteses. Quando o deslocamento constitui exigência permanente do cargo, aqui não se trata de um deslocamento eventual transitório, aqui se trata de quê? Aqui se trata de um deslocamento que é constante na vida do servidor. Eu lembro logo do motorista, que está sempre transportando pessoas e coisas de uma cidade para outra. Ele não recebe diárias, não, porque o deslocamento dele é permanente. E não faz jus à diária quando o deslocamento ocorrer dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, salvo se houver pernoite. Pronto. Lotado no Crato, foi fazer um serviço no Juazeiro. Recebe? Recebe não. Que está aqui dentro, ó, da mesma região. A não ser que precise dormir lá. Se pernoitar, aí, Major, recebe os 100%, tá? Então, esse esqueminha tá bom para vocês, porque o legislador, ao falar das 4, o que ele mais se alonga é exatamente nas diárias. Porque é preciso exatamente lembrar, quando eu recebo, traz para mim, quando eu recebo 100%, quando eu recebo a metade, e a circunstância que não recebe nenhum tipo de valor. Fechado? Então, a ajuda de custos, voltando, serve para custear as despesas de uma cidade, para mudar, quando mudo de sede permanentemente, diárias, outros 500. Vou fazer um serviço ali em outra cidade, resolver um assunto lá em Gramado, olha que maravilha, lá no Rio de Janeiro, outro maravilha, Fernando de Noronha, para a administração pública, e recebo valor para custear essas despesas. O que mais? Transporte. Aqui a lei fala em um artigozinho só, transporte, que serve para custear as despesas que o servidor tem quando utiliza o seu próprio veículo para fazer um serviço fora da repartição. Então, indenização de transporte é quando o servidor pega o seu carro, sua moto, para realizar uma atividade que faz parte das suas atribuições fora da repartição. Aqui eu sempre exemplifico com o caso do oficial de justiça. Servidor, oficial de justiça, porque ele é um cara que não trabalha dentro da repartição. E a lei exige, para pagar a indenização de transporte, que as atividades externas, fora da repartição, sejam inerentes ao cargo. E é inerente ao cargo do oficial de justiça o quê? Trabalhar externamente. Agora, se ele pegar o seu carro para cumprir os mandados judiciais, recebe indenização de transporte. Qual o objetivo, então? Ajudar
nas despesas ou na depreciação que ele vai ter usando o seu veículo. Ele recebe, então, uma indenização de transporte. Aquela questão do saco furado, né? Seja diária, seja ajuda de custo, é uma despesa, mas que não agrega, porque ou é um adiantamento ou é um ressarcimento de uma despesa. E o famoso auxílio moradia é a vantagem que é paga para custear, como o nome sugere, moradia, isto é, aluguel ou hotel para o servidor. Agora vamos combinar assim, ó. O servidor só recebe essa indenização, só recebe, primeiro, para a gente deixar várias situações cogitáveis de fora, ele só recebe essa vantagem, primeiro, se for ocupante de cargo comissionado. Primeiro, ocupante de cargo comissionado, mas não é qualquer cargo comissionado, não. É cargo comissionado, assim, ó, cargo em comissão, ou função de confiança, DAS, níveis 4, 5 e 6. Opa. 4, 5 e 6. Esses cargos de chefia, cargos comissionados, etc., eles são de 1 a 6. Quanto maior o numeralzinho do lado, mais chefe ele é. Então, repare só recebe auxílio moradia primeiro. Se eu for ocupante de um cargo comissionado, em uma dessas unidades aqui, DAS, opção de confiança, né? DAS 4, 5 e 6, e for deslocado de onde eu estou para exercer essas atividades. Ou seja, eu estou saindo de uma cidade onde já exerço uma atividade e eu estou indo para Brasília, que é onde tem a maior parte desses cargos, e vou exercer um cargo lá, chefe topzera, nível 4, 5 ou 6, e não tem mais chefe que isso. É esse cara que recebe auxílio moradia. Então, várias das hipóteses que a gente poderia cogitar, como mencionava, né? Estou indo morar em Fortaleza, não tenho casa lá, então não recebe auxílio moradia se for por conta do cargo efetivo. Só se for para exercer um cargo comissão, níveis 4, 5 e 6, ou funções de confiança. Só nessas situações. E mais, viu? Esses cargos, como eu mencionava há pouco, quase 100% deles, eles estão em Brasília, onde existe exatamente o comando da administração pública federal. E uma das exigências também é que, além de exercer essas atribuições, não haja, por exemplo, imóvel funcional vago. O que é um imóvel funcional vago? Um imóvel público feito para receber servidores, para eles morarem lá, enquanto estiverem trabalhando. Se tiver um imóvel daquele, apartamento funcional, chamado, né? Imóvel funcional vago, fica lá, servidor. Não tem por que o poder público ficar pagando aluguel aí, o hotel. Então, uma outra condição para recebimento do auxílio moradia é que, para onde eu estou indo, não haja imóvel funcional vago. Mari, de novo, você resumiu muito bem, viu? Só recebe quem nem precisa. Exatamente, porque esses caras já são super bem remunerados, né? E aí vão receber, inclusive, um auxílio para pagar aluguel, hotel, exatamente, provavelmente, quem menos precisava dentro da administração pública. Beleza? Depois de uma olhadinha no artigo 60A ao E, acho que é isso, 60A, 60 letra A, ao E, que fala também de outras exigências do auxílio moradia. Fechado? Eu quero fechar a nossa aula com algumas questões, com essa nova parte aqui, que envolve exatamente a remuneração do servidor público. Observe só. Deixa eu pegar aqui. Vacância, fizemos. Deixa eu aqui logo para essa. Ó, olha que suave da nave. Olha aí. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as vantagens de indenizações e gratificações adicionais. Constituem indenizações ao servidor segundo o RJU. Olha que suave na nave, olha que tranquilo. Ajuda de custo diárias e passagem não. Auxílio moradia, transporte diárias, beleza, já é.
A letra C está falsa porque ele coloca hora extra não é uma indenização. Está falsa a letra D porque coloca passagem. E está falsa a letra E porque ele quer indenização e tacou aqui um adicional, ó. Adicional para o exercício de atividades perigosas. Tranquilo? Essa questãozinha aqui também da UFC, assistente à administração, resposta, letra B de bola. Tá? E para fechar, olha essa aqui. A vantagem paga ao servidor federal, destinada a compensar suas despesas de instalação, quando no interesse do serviço passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, chama-se... Qual é a vantagem quando eu pago quando a mudança de domicílio em caráter permanente? É diária? Não, nem esses adicionais. Está aqui, resposta, letra E, ajuda de custo. Tranquilo? Observou, então, inclusive, nessa questão aí, ele colocando exatamente o fato gerador, né? O que acontece para o pagamento da vantagem. Tranquilo? É isso, gente, ó. Avançamos hoje, então, no nosso conteúdo, já chegamos às vantagens do servidor, e pelo menos uma delas, coloca o check aí, já colocamos aí as indenizações do servidor público. Continue firme e forte, continue visualizando, o material já foi disponibilizado no material de hoje, tá? Os comentários da 8.112, dê uma olhadinha também na própria lei, faça as questões, e aí vocês sabem, qualquer dúvida, só entrar em contato, Prof. Clóvis Feitosa, beleza? Deixa a guarda baixar, não. Pelo contrário, guarda alta, estuda e confia que o nosso cargo, você servidor federal, tá pertinho. Tranquilo? É isso aí. Obrigado pela atenção de todos vocês. Mari, Natália, Brena, Mano Grangeiro, Damiana, muito obrigado aí pelo feedback. Sempre muito bom saber exatamente como é que está chegando aí a aula em cada local aí, na casa de vocês. Beleza? Valeu! A gente se encontra na próxima segunda-feira. Bons estudos. Dali!